pessoal, tudo bom? Vamos a mais uma videoaula de medidas de tendência central. Esta aqui é sobre mediana. Não desanima com meus vídeos não, vocês podem achar eles longos, mas é que eu abordo todo o conteúdo com vocês. Proponho exercícios, resolvo esses exercícios, quer dizer, você vai sanar todas as suas dúvidas sobre mediana, tá bom? Vamos começar. Mediana é o valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados ordenados, que está no meio, certo? Então, para determinar a mediana, é necessário termos o rol em ordem crescente. A mediana, ela divide o rol em duas partes, com a mesma quantidade de elementos, antes e depois dela. Bem, como nós vamos localizar quem está no meio? Tá? Então, tem uma regra prática, que é n do tamanho da minha amostra, mais 1 dividido por 2. Vai dar a posição da minha mediana. Gente, em alguns livros de estatística, esta fórmula aparece quando você tem o tamanho da amostra ímpar, que aí ela dá certinho o valor que você, a posição do valor que você quer. Tá? Agora, quando é par, não dá. Quando é par, tem livros que colocam assim. Você tem que achar a posição n sobre 2 e a n mais 2 sobre 2, pegar o valor dessas duas posições e dividir por 2. Eu acho mais complicado. Então, eu costumo trabalhar só com essa, dá certo. Vocês vão ver. Então, ó, vou explicar o que é isso da posição, tá? Então, ó, abaixo não, que eu coloquei do lado. Estão relacionadas as notas de 5 alunos. Ó, determinar a mediana. Vocês veem que os alunos estão em ordem alfabética. As ordens não estão em ordem crescente. Então, vamos montar o rol. Está aqui o rol, certo? O que tem aqui? Nós vamos ver qual é a posição da minha mediana. Então, é n mais 1 dividido por 2. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 notas, então são 5 amostras. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Então eu quero a terceira posição. Então, ó, o 5 é a primeira, 5,5 é a segunda, ó, o 7 é a terceira. Então, quando a minha amostra é ímpar, nós chegamos no valor, na posição correta, no valor que eu quero. Então, ó, 7 é a minha mediana, que divide a minha amostra em duas partes iguais, ó, antes e depois, 2 unidades e 2 unidades. Então, mediana, 7. Simples assim. Mas e quando for par? Né? Então, eu acrescentei mais uma nota aqui, tá, Amanda? Então, vamos organizar o rol. Tá aqui o rol. Vamos ver a posição. Agora, minha amostra tem 6. Então, 6 mais 1, 7. Dividido por 2, 3,5. Não existe a posição 3,5. Certo? Mas eu sei que a posição 3,5 está aqui. Pelaquela fórmula que eu falei para vocês, que alguns livros apresentam, eu teria que achar n sobre 2, que ia ser a terceira essa. N mais 2 sobre 2, que daria a quarta, que é essa. Aí eu ia somar e dividir essas duas notas e ia encontrar minha mediana. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. A 3,5 de posição significa que está entre a terceira e a quarta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a média aritmética entre 7 e 8. Ó, 7 mais 8, dividido por 2, 7,5. Certo? Tudo bem? Agora, vamos ver como é que a gente faz isso em tabelas, né? Então, ó, foi perguntada uma amostra de 30 pessoas que consomem rosquinhas na doceria Amamos Doces. Quais as rosquinhas preferidas? Eu vou apresentar a tabela para vocês e vamos determinar a mediana. Tá aqui a tabela, né? Tá aqui a tabela. Reparem que aqui eu coloquei FA, a frequência acumulada. Ela é muito importante para nós termos, localizarmos a posição. Então, ó, a posição é n mais 1 dividido por 2. Como meu n é 30, então, ó, meu n é igual a 30, por isso que eu fiz, ó, 30
mais 1, que é no lugar do n, né? Mais 1 dividido por 2. Encontramos 15,5. Repara que isso aqui, eu não tenho rol, eu tenho a tabela. Né? Como é que eu vou encontrar esses 15,5? A posição. A posição dada pelo FA. Por quê? Aqui eu vou acumulando. Então, na primeira linha, ó, significa que eu tenho da primeira até a 8ª posição, que aqui eu tenho 8. Na segunda, eu somo 7, 15. Significa que vai da nona, né, que eu vou somando, ó, somo mais 1, mais 2, com recheio, certo? Eu vou da nona, que aqui foi até a 8ª. Então, eu vou da nona até a 15ª. E aqui vai ser da 16ª até a 20ª. Tá? Acontece que eu quero 15,5. Então, está entre esta linha e esta linha. Certo? Se fossem variáveis discretas aqui, era eu somar este valor mais este valor e dividir por 2. Porque o 15,5 ó, está entre as duas. Só que aqui não são variáveis discretas, quantitativas. Eu não consigo achar a média. Então, neste caso, eu falo que a mediana não é determinada, é indeterminada. Certo? Se tivesse dado, por exemplo, 16,5, né, era fácil. 16,5 está entre a 16ª e a 20ª. Certo? Então, 16ª e a 20ª. Então, seria a cobertura açucarada. Tá? O problema é que deu entre duas linhas. E são variáveis qualitativas. Tá bom? Então, vamos trabalhar agora com variáveis quantitativas. Tá? A administração pública da cidade de Transitópolis deseja conhecer a distribuição de veículos por domicílios naquela cidade. Então, trabalhou com uma amostra de 50 domicílios. E levantou a quantidade de carros. Está aqui. Então, eu tenho N igual a 50. Então, vamos fazer 50 mais 1 dividido por 2. Certo? Que dá 25,5. Então, vamos procurar, ó, no FA, que me dá a posição. Então, ó, na primeira linha, vai do primeiro à 4ª. Na segunda linha, vai da 5ª até a 27ª posição. Tá? Então, um veículo ocupa, ó, aqui como se eu tivesse feito o quê? Eu tivesse pego e colocado assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, 4 residências com nenhum veículo. Aí eu faria assim, ó. 5ª residência, 6ª residência, 7ª residência, 8ª residência, 9ª residência, entendeu? Até eu chegar aqui, que seria a 27ª. Porque a 28ª seria de 2. Porque aqui eu vou da 28ª a 39ª. Entenderam? Você vai contando assim, apenas. Tá? Então, para eu não precisar pôr dessa maneira, certo? Eu simplesmente venho e vejo pela FA. Como nós queremos a 25ª posição, então nós vamos trabalhar aqui com esta classe, que vai da 5ª à 27ª, certo? Significa o quê? Que é um veículo, ó, que é sempre um veículo. Então, apesar de ser meia, a 25ª e a 26ª posição também apresentam um veículo. Então, a minha mediana é um veículo. Certo? Bem, vamos ver se está certo mesmo. Exercícios. Então, vamos lá. Ó, arrecadação líquida da Previdência Social. Tá? Vocês vão ver aqui qual é a mediana. Tá bom? A resposta é de 34 bilhões de reais. Façam e vejam se acertaram. Se não, espera um pouquinho. Gente, não desliga o vídeo não, dá só o pause, porque eu ainda vou trabalhar com tabelas, com intervalos de classes com vocês, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos calcular a posição.
Então, eu faço 9, que é o tamanho da minha amostra, mais 1 dividido por 2. Então, deu a quinta posição. Vamos na frequência acumulada localizar. Então, ó, aqui é a primeira, certo? Aqui vai da segunda até a quarta, né? Então, vamos colocar aqui, ó, primeira, né? Aqui vai da segunda até a quarta, aqui é a quinta. Nesta ficaria a sexta e a sétima. Aqui é a oitava, aqui é a nona. Então, a quinta posição representa o X de 34 bilhões de reais. Então, está aqui a minha mediana. A mediana é sempre o valor do X, da sua variável, ok? Nós usamos a frequência acumulada para localizar. A mediana aqui não seria 5. Quinta é a posição em que eu vou encontrar o valor da mediana. Tudo bem? Mais um. Ó, em variáveis qualitativas, nós conseguimos calcular. Fica indeterminado quando eu estou entre duas linhas, porque aí eu não consigo calcular a média, certo? Então, aqui vai dar rendimento médio. Façam para eu poder corrigir. Vamos lá. O nosso N é 27. Então, vai ser 27 mais 1 dividido por 2, 14ª. Então, está onde? Venho na FA. Né? Ó, aqui é da 10ª até a 23ª, porque aqui vai até a 9ª. E eu fico nessa, porque eu quero a 14ª. Então, significa o quê? Que a 13ª, a 14ª, a 15ª, todas elas são ocupadas pelo rendimento médio. Então, mediana é o rendimento médio. Mais um. Tá? Erros de digitação por página. Tá? Então, aqui nós temos resposta: um erro por página. Pause. O N é igual a 30. Então, a gente faz 30 mais 1 dividido por 2, 15,5. Certo? Então, onde está o 15,5? Vamos ver a coluna do FA. Ó, se aqui é até 10, significa que aqui é da 11ª até a 18ª. Então, 15,5 está aqui. Logo, a minha mediana é igual a 1. Faz de conta que a posição teria sido 18,5. Opa, não era para mudar. 18,5. Né? Era assim. Tô perdida, né? Então, aqui, ó, aqui vai dessa até a 25ª. Então, eu quero ver a 18,5. Então, aqui, 18,5. Certo? Uma suposição. Tá? Então, está aqui, entre essas duas classes. Certo? Entre as duas. Então, significa o quê? Que eu vou pegar 1 mais 2 e somar, dá 3 dividido por 2. Igual o exemplo das notas, que estava entre dois valores. Certo? Então, é possível calcular quando nós temos variáveis quantitativas. Não é possível determinar se as suas variáveis forem qualitativas. Entre linhas, que é o que eu mostrei aqui nesse azulzinho. Tá bom? Bem, vamos ver agora como é que a gente faz, né, em dados, em tabelas de distribuição de frequências com classes. Tá? Então, vocês têm esta fórmula ou esta fórmula para trabalharem, tá? Que elas são iguais, tá bom? Só são maneiras diferentes de se escrever. Eu trabalho com esta, tá bom? Vamos ver o que é cada uma delas. Porque tanto na moda como na mediana, a gente tem um intervalo. Então, a mediana vai estar naquele intervalo. Então, qual é o provável valor dele? Tá? Então, a gente vai descobrir, tá bom? Então, vamos lá. LI é limite inferior, certo? HI é a altura da classe. Sempre LS menos LI, certo? Então, aqui, sempre LS, limite superior, menos limite inferior, tá? FI é a frequência da classe, frequência absoluta da classe.
N, número de dados ou tamanho da amostra, né? Tamanho da amostra. Ou o somatório de FI, certo? E o FA? Este FA aqui é frequência acumulada, só que anterior, da classe anterior, certo? Frequência acumulada da classe anterior. Então, vamos a exemplos, né? Que aí eu sempre vou estar dizendo direitinho que é cada coisa para vocês. Então, ó, embora a semana padrão de trabalho seja de 40 horas, né, muitas pessoas trabalham mais do que isso. E foram perguntadas para 50 pessoas, né? E as respostas estão nessa tabela. Queremos saber a mediana, tá? Das horas trabalhadas, certo? Então, antes de mais nada, posição. Eu tenho que calcular a posição, porque eu tenho que descobrir qual é a classe da mediana, tá? Então, ó, 50, que é o somatório ó, do FI, meu N, tamanho da amostra. Então, deixa eu até pôr aqui N, ó, N igual, ó, somatório do FI, certo? 50 mais 1 dividido por 2, 25,5. Então, eu venho no FA. O que eu vejo aqui do FA? Aqui é até a 22ª, ó, é até a 9ª, até a 15ª, até a 22ª, até a 31ª. Então, tá aqui. Aqui eu digitei errado. É da 23ª, ó, desculpa, erro de digitação. Da 23ª à 31ª. 25,5, então está aqui. Certo? Está aqui 25,5. Certo? Então a classe é esta aqui que eu vou trabalhar. Tá? É nesta classe que se encontra entre 48,3 e 50,9, tá? Está o valor da minha mediana. Então vamos lá. Nós temos a fórmula da mediana. Certo? Então vamos lá. LI, vamos preencher a fórmula. Ó, 48,3, tá aqui. N dividido por 2. Ó, 50 dividido por 2, que é meu N. Certo? FI, 9. Então, divido por 9. Água. H, 50,9 menos 48,3. Tá aqui. FA, frequência acumulada anterior. Então, ó, quem é? Tá aqui, ó, antes. Tá vendo? Frequência acumulada anterior. Vamos calcular. Então, ó, esse eu repeti. Aí eu fiz 50 dividido por 2, 25. Menos 22, 3. Peguei o resultado do parênteses. 3 vezes 2,6, dividi por 9. 0,87. Então, a mediana, 49,17 horas. É o valor que está no meio e que divide esses dados em duas partes iguais. Certo? Vamos a mais um exemplo antes de vocês fazerem os exercícios. Ó, os dados a seguir representam os aluguéis mensais pagos por uma amostra de 30 domicílios, da cidade bem distante. Determine a mediana do valor dos aluguéis. Então, tá aqui. Vamos lá. Nossa posição. N mais 1. O N é 30. Dividido por 2. 15,5. Então, ó, eu venho aqui. Aqui é até a 5ª, até a 9ª, da 10ª à 18ª. Certo? Então, a minha classe está aqui. Vamos para a fórmula. Limite inferior, 930. Está aqui. N, 30 dividido por 2. Frequência acumulada anterior. Ó, é anterior à classe, 9. Então, está aqui 9. FI da classe, 9. Vezes 180 menos 930 é meu H, 150. Então, 30 dividido por 2, 15. 15
menos 9 vai dar 6. 6 vezes 150 dividido por 9 deu 100, mais 930, a mediana é o valor de 1030, certo? 1030 é o valor do meio desses 30 dados aqui. Bem, então agora exercícios, tá? Então vocês têm as tabelas aqui. Calculem. Então, ó, nessa tabela das alturas dos alunos, a mediana é de 161,88 centímetros. Façam. Tem pausa. Voltando. Então, vamos lá. Posição. O meu N é igual a 30. Então, 30 mais 1 dividido por 2, 15,5. Ó, aqui até a quinta, aqui até a 12ª, aqui até a 20ª. Então, tá nessa classe. Porque, ó, da 12ª à 20ª. 13ª, eu tô digitando errado. Desculpa. Certo? Então, tá aqui. Vamos à fórmula. Limite inferior, 160. Pus aqui. N sobre 2, 30 dividido por 2. Menos 12, ó. 12, frequência acumulada, mas eu quero a anterior, ó. 12. Sobre a frequência da classe, 8. Vezes 5, que é a altura, 165 menos 160. 30 dividido por 2, 15. Menos 12, 3. 3 vezes 5, 15. Dividido por 8, 1,88. Mais os 160, 161,88 centímetros. Acertaram? Vamos a mais um exercício. A massa dos alunos, né, de 74 alunos. Qual é o valor da mediana? 74,58 kg. Pause, façam e vamos à correção. Posição. Tá aqui. 74, que é o N, mais 1 dividido por 2, 37,5. Então, ó, pelo FA, na primeira linha vai da primeira à 10ª. Na segunda, da 11ª à 26ª. Na terceira, da 27ª até a 50ª. Ah, aqui eu digitei certo. Que bom. Significa que 37,5 está aqui. Está no intervalo de 70 a 80. Então, este é o intervalo de classe que a gente vai trabalhar. A fórmula. Então, vamos lá. 70, limite inferior. Está aqui 70. Certo? N, 74 dividido por 2. Tá? Menos 26. Ó, frequência acumulada anterior. Certo? Vezes o H, que é a amplitude da classe, 80 menos 70. Dividido pelo FI da classe, 24. 74 dividido por 2, 70 dá 35. Então, vai dar 37. Menos 26, 11. 11 vezes 10, 110, dividido por 24. Resposta, resposta 74,58 kg. Tá? Espero que tenham acertado esse também. Este exercício da vida útil das bombas de combustível, né? Então, vocês têm aqui a durabilidade delas. Então, a mediana da vida útil é 71,18 meses. Pausa, façam, retornem, por favor. Vamos à posição. 80, que é o tamanho da minha amostra, mais 1 dividido por 2, vai dar 40,5. Então, ó, aqui até a quarta, até a sexta, até a 10ª, até a 16ª, até a 22ª, até a 38ª, até a 55ª, vai estar aqui. Da 39ª até a 55ª. Então, esta é a classe com que eu vou trabalhar. Nós temos a fórmula. Então, limite inferior, 70. N, 80 dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior, vezes a altura da classe, 80 menos 70, 10, sobre a frequência absoluta da classe, 17, o FI da classe 17.
Então, 80 dividido por 2, 40. 40 menos 38, 2 vezes 10, 20 dividido por 17, mais 70, 71,18 meses. Tá? Eu acho que vocês já devem ter sanado, né, todas as dúvidas de vocês. Então, gente, nossa próxima videoaula de estatística vai ser sobre medidas separatrizes, certo? Por favor, dê um joinha, curtam esta videoaula e se inscrevam no canal se você ainda não está inscrito. E divulguem, me ajudem, né, a divulgar mais esse canal, porque eu vou pôr todo o conteúdo de estatística para as graduações, certo? E de cálculo 1 e de matemática básica também para as graduações, tá? Isso nesse semestre. E aí, com o tempo, eu já vou pondo outras disciplinas também, tá bom? Então me ajuda, se inscreve, certo? Beijos, bons estudos, até a nossa próxima videoaula. Tchau!